Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados e que a bênção do Senhor se estenda de uma maneira muito especial sobre cada coração que está ligado conosco nessa noite, nessa live. Deus abençoe a sua vida, Deus possa infiltrar no seu lar e com o seu Espírito Santo trazer paz, consolo, ânimo, alegria e determinação em solucionar a todos os problemas. A palavra de Deus diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nesse momento nós iremos cantar o hino 62 do nosso inário. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças, é verdade, né? Porque hoje é um dia especial para algumas pessoas, como é o Wellington, né, que está fazendo aniversário hoje. Se ele estiver nos assistindo, Wellington, deixo a você um grande abraço, que Deus, o Eterno, proteja a sua vida e fortaleça o seu coração, sempre fazendo com que você siga os seus caminhos preciosos. Também
Nossa irmã Dona Eni está completando os seus 90 anos, né, de idade. Nós louvamos a Deus pela vida da Dona Eni. Hoje ela está muito feliz, porque ela recebeu muitas ligações de vários irmãos. Se você ainda não ligou para a Dona Eni, faça esse favor, porque ela vai ficar muito feliz, né, com a sua ligação. Ela disse para mim, pastor, a festa me inchou, mas, né, graças a Deus ela completou, né, mais um ano de vida, e nós queremos agradecer a todos. Nós vamos orar por estas vidas e vamos dar algumas informações para os irmãos sobre o próximo domingo. Santo e eterno Deus, nós te louvamos imensamente pelo teu amor derramado por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nós clamamos a tua presença e a direção do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor coloque sobre nós a tua mão de poder e graça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida da Dona Eni e também, Senhor, do Wellington, que hoje comemoram mais um ano de vida. Que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, o teu poder, a tua misericórdia se estendam sobre cada um deles. O Senhor esteja movendo seus corações a fazerem a tua vontade, a crescerem e a se desenvolverem. Que a tua bênção esteja também, ó Deus, com todos aqueles que nos ouvem nessa noite, os nossos amigos, nossos irmãos na fé, desta igreja, de outras igrejas. E que o Senhor nos prepare o final de semana abençoado e abençoador. Fica conosco, Senhor, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Ok? Nós estamos falando sobre a cura da serva centurião e a harmonia, né, como achar a harmonia, como harmonizar os relatos de Mateus 8, 5 a 10, com Lucas 7, 1 a 10. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versos 5 a 10. Nós vamos ler aqui, pausadamente, para você depois, ao ler o outro texto, você vai tentar, então, achar o que está diferente, o que não está harmônico. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi criado. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7, versículo de número 1 a 10. 7, 1 a 10. Lucas, capítulo 7, verso 1 a 10. Está na tela aí, né, Carlos? Ótimo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque sou
não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo, esse vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Já observaram a diferença aí? Muito bem. Nos relatos de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 10, e Lucas 7, 1 a 10, não são necessariamente relatos contraditórios em si, podendo ser harmonizados sem maiores dificuldades, e é isso que nós pretendemos nessa noite explicar para você que está assistindo esse estudo. Aliás, assista, grava, quando alguém lhe perguntar, e geralmente há muitos questionadores da Bíblia ao nosso redor, e eles colocam exatamente algumas coisas assim. Na Bíblia existe isso, porque tem dois relatos diferentes, etc. Então, quem está mentindo, quem está falando a verdade, e aí te coloca num canto bem acuado, você não sabe como sair. Aliás, são inúmeros textos que existem na Bíblia, e nós estamos tentando procurar falar sobre cada um. Mateus capítulo 8 apresenta de forma abreviada e objetiva o milagre da cura do servo do centurião. Então, preste bem atenção nessa palavra que eu disse, abreviada e objetiva. Em Lucas capítulo 7, o mesmo milagre, ele é relatado com detalhes, adicionais, que não foram encontrados no livro de Mateus. Por que isto? Então, vamos lá. O contraste mais notório entre ambos os relatos diz respeito à identificação dos interlocutores no diálogo com Jesus. Em Mateus, parece que temos o próprio centurião dialogando com Jesus. Ali aparece que é o centurião que vai até Jesus. Já em Lucas é dito que a comunicação ocorreu por meio de dois grupos distintos de mensageiros, que o centurião enviou até Jesus. Olha só a diferença. Num texto, o centurião vai até Jesus, no outro texto, o centurião nem vê Jesus, mas dois grupos vão até Jesus pedir pela vida do servo do centurião. Quando ainda em Cafarnaum, Jesus é abordado por alguns anciãos dos judeus, e estando já próximo da casa do centurião, outros amigos do centurião foram conversar com Jesus. Mateus capítulo 8 apresenta de forma abreviada e objetiva, embora com nuances diferentes, como vemos na segunda parte, o milagre da cura do servo do centurião romano. Já Lucas capítulo 7 descreve o mesmo milagre, como eu disse agora há pouco, com detalhes adicionais que não são encontrados em Mateus. E esse contraste não significa perca de confiabilidade nos evangelhos. Não significa perca de confiabilidade nos evangelhos. Por quê? Vamos entender quem, primeiramente, é Mateus e quem é Lucas. Como eles se portaram, em que época que eles escreveram, né? Então, vamos lá. Mateus, queridos, o livro de Mateus é um livro assim, um tanto complicado. Há muitas, em termos de autores, existem muitas opiniões de quem seria o autor do livro segundo Mateus. Mas a maioria, a opinião geral, cai que Mateus é o próprio autor do livro. Poderia ser outras pessoas, ou até um grupo de pessoas, segundo alguns estudiosos, mas a maioria acerta que Mateus é o autor desse livro, ok? Assim como Lucas. Lucas também é o autor do livro,
Esse mostra que é o autor do livro, porque Mateus não afirma que ele é o autor do livro, mas Lucas afirma que ele é o autor do livro. Então, nós temos duas coisas aqui. Só que ambos, um esteve ao lado de Jesus e o outro não esteve. Segundo os relatos, Mateus foi contemporâneo de Jesus, andou com o mestre, absorveu seus ensinos e também ele foi testemunha ocular de todo o processo, toda a vida de Jesus enquanto estava ao seu lado. Mas eles não são gravadores, como alguns pensam, né? Nós temos um gravador hoje que grava ipsis literis o que uma pessoa fala, não é verdade? Eles não tinham gravador. E por isso mesmo, nós podemos observar que passaram-se muito tempo. Nós podemos observar aqui, queridos, que o livro de Mateus, ele tinha Mateus, na verdade, tinha uma tarefa muito mais complicada do que um estenógrafo. O estenógrafo é aquele taquígrafo que fica nos tribunais. Antigamente era taquígrafo, hoje talvez não existe mais isso daí talvez esteja se perdendo, né? Mas o taquígrafo é que eu ouvia lá o que falava e ele escrevia, e a forma dele escrever era tão rápida, depois ele interpretava aquilo que ele escrevia e saía o texto completo. Ok? Então, a sua tarefa era muito mais complicada de ser um simples taquígrafo. Na verdade, o Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente antes da queda de Jerusalém, ou seja, no ano 70 a.C. Se você colocar 70 menos 30 da idade de Jesus, quando Jesus morreu aproximadamente, então nós vemos que Mateus foi escrito 40 anos depois da morte de Jesus. 40 anos depois. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você lembra? Eu tenho 58 anos, mas você se lembra de coisas que aconteceram no passado para você escrever detalhes daquilo? Por isso que eu vejo que, nesse momento, Mateus não procura alguma testemunha ocular ou aqueles que estiveram próximos de Jesus para perguntar o que aconteceu naqueles episódios, mas ele simplesmente escreve. Ok? Ele simplesmente escreve. Mateus escreveu o Evangelho com uma finalidade de preservar o que sabia sobre a vida e sobre os ensinamentos de Jesus. Olha o objetivo. O objetivo dele era preservar o que ele sabia dos ensinamentos e da vida de Jesus, de quem foi discípulo pessoal, como eu disse, e testemunha ocular. Queria ter certeza de que a verdade de Jesus nunca seria perdida. O que é substancial não é os detalhes, mas é o que é substancial. Observem bem, Mateus se apega então aos detalhes. E para conseguir isso, ele concentrou-se em alguns fatos específicos que acreditava encerrar a essência do que iria dizer. Então, o propósito dele, ele não estava preocupado com os detalhes. Se tinha mais alguém ali, quem era, a questão é que ele quis passar a essência do ensinamento de Jesus. Então, nós vemos isso daí. Mateus apresenta Jesus como um rei, né? Nós sabemos que a figura do leão, e o objetivo é justamente mostrar, né, a divindade de Jesus, ou seja, a realeza de Jesus. Se você ler Mateus, você vai ver a realeza de Jesus. Okay? Já vemos Marcos, que há um detalhe também. Mateus, segundo alguns estudiosos, ele foi escrito exatamente para os judeus. Como nós temos uma prova disso? É só você olhar o primeiro capítulo de Mateus, logo no início, fala sobre a genealogia de Jesus. E para que os judeus pudessem crer que aquele livro era um livro, aquele evangelho era o evangelho de Jesus Cristo, eles tinham que saber a origem de Jesus. Portanto, nós vemos ali na genealogia. Então, aquele foi o maior detalhe que Mateus colocou. Os outros, ele resumiu, e nós vamos ver o porquê também desses resumos. Aliás, a comparação desses resumos. Então, a princípio, nos parece que Mateus, por ser testemunha ocular de Cristo, o relato dele seria, sem sombra de dúvida,
o mais correto, o mais aceitável, o mais acertado, o mais próximo da verdade. Era isso que nós podíamos falar, porque ele estava ao lado de Jesus. Mas não é bem isso que nós precisamos analisar. Há uma observação a ser feita. Como eu disse, Mateus se concentrou na essência e que não se ateve a detalhes, mas na essência dos ensinamentos de Cristo. Agora vamos falar um pouco de Lucas. Você tem que entender quem foi Lucas. Lucas é um médico, amado, era um homem que tinha capacidade, era um homem letrado, né? E é o autor do terceiro evangelho que nós conhecemos como os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que há o quê? Uma correlação de histórias parecidas ou semelhantes, na verdade. Tanto é que nós temos essa daqui. É uma das histórias que nós vemos aqui também narrada entre Mateus e Lucas. Agora, observem bem que Lucas, ele entende-se que o relato de Lucas haveria um lapso, um erro de informação. Por quê? Porque Lucas não foi nem testemunha ocular de Jesus e nem andou com Jesus, né? Nem foi discípulo pessoal dele. Preste bem atenção. Lucas não foi discípulo pessoal de Jesus. No entanto, nós sabemos que os materiais que Lucas utilizou para a formação dos evangelhos foi inicialmente preservado por testemunhas oculares que passaram essa informação para Lucas, e não propriamente dito pelo escritor, que foi Lucas. Ou seja, ali nós estamos com Lucas já no período pré-patrístico, praticamente, né, que é o período que vai até os apóstolos. Depois dos apóstolos já vem o período patrístico, e nós observamos um detalhe interessante, que Lucas ele teve o contato, sim, com aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, e que tinham, assim, informações preciosas para Lucas. Os cristãos, eles começaram, então, a reunir as informações sobre Jesus, que incluíam as profecias do Velho Testamento, e sobre o Messias, e as realizações de Jesus, as palavras proferidas por ele, sobre essas informações que provavelmente Lucas se fundamentou para escrever o seu evangelho. Agora, note bem, há um detalhe muito especial no Evangelho de Lucas, que é o seu prefácio. Se você lá abrir a sua Bíblia, lá no capítulo de Lucas, capítulo 1, certo? Você vai ver ali, acompanhe a leitura comigo, capítulo 1, versos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, nós vemos aqui, primeiro, que nós vemos para quem Lucas endereça a carta, o Evangelho, a Teófilo. Depois ele escreve para Teófilo um outro documento, que é justamente o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito pelo doutor Lucas. Mas olha os detalhes que nós devemos destacar nesse texto. Se você estiver com o texto aberto, você vai ali ver alguma coisa interessante. Primeiro, as narrações eram coordenadas por muitos, não eram por poucos, era coordenada, ela colocada em ordem. Os transmissores foram testemunhas oculares e também
observe, ministros da palavra, ou seja, os discípulos que viram, conviveram com Jesus e agora estavam convivendo com Lucas. Depois de uma curada investigação, que é uma curada investigação, bem detalhada, bem trabalhada, bem profunda, para que ele pudesse escrever tudo desde sua origem. Observe, meus irmãos, que o Lucas é o evangelho que mais trata a respeito do nascimento de Jesus. Em todos os outros evangelhos é muito conciso. Praticamente João nem aparece, só trata do batismo de Jesus para diante, praticamente, mas não trata de, somente Lucas trata a Lucas e Mateus, né? Mateus bem resumidamente, Lucas mais detalhadamente, mas nós vemos que Lucas trata de uma forma muito especial a respeito da vinda do Messias, né? Os anjos, os pastores, aonde ele esteve. Já Mateus fala a respeito da família de Jesus, quem era o pai e a mãe de Jesus, e o que aconteceu a princípio, quando Jesus nasceu, devido à vinda dos magos, coisa que nós podemos ver que outros textos não têm esse relato. Então, veja bem, queridos, sob esse ponto de vista, a descrição de Lucas é mais completa e minuciosa, e é natural que ela seja tomada como um referencial para entender o relato de Mateus. Mas ainda você pode estar com aquela dúvida: não, pastor, como é que nós vamos harmonizar? De fato, o homem lá foi ou não foi? Né? O centurião foi até Jesus ou não foi? Ou ele mandou pessoas lá? Até agora o senhor falou algumas coisas, achei muito interessante, tá, tudo bem, mas eu não entendi ainda. Não, eu estou dizendo para você que você tem que entender primeiro quem são os autores, quais são os objetivos deles e o que eles fizeram para os seus relatos. Mateus se preocupou com menos detalhes, Lucas se preocupou com mais detalhes. E esses detalhes que explicam exatamente, que se harmonizam com Mateus. Tanto Lucas quanto Mateus mencionam o sofrimento e a indignidade daquele centurião em receber a visita de Jesus em sua casa, conforme é narrado, tanto em Mateus 7,6 como Lucas 7,6 como Mateus 8,8. Mas Lucas acrescenta esse mesmo sentimento que acabou inibindo o próprio centurião, que era gentil, de se aproximar diretamente de Jesus, que era judeu. Observem bem, meus queridos, era um centurião romano, um centurião que, com certeza absoluta, tinha uma queda pelos judeus, pelos ensinamentos judaicos, pelos estudos, provavelmente ele ouviu falar das questões de Jesus, etc., tal, até o texto mostra que ele construiu, né, ele fez uma construção de um santuário para os judeus, e nós observamos que, com isso tudo, quando ele ouve falar de Jesus, ele se sente indigno, porque provavelmente ele era uma pessoa que, no exercício do seu ofício, ele tinha que fazer coisas terríveis, e, portanto, ele sentia-se indigno de receber Jesus em sua casa, mas sabia que Jesus era poderoso para fazer de todas as coisas. Ele ia ouvir a falar de Jesus. Os ensinamentos chegaram até os seus ouvidos, até o seu conhecimento. Muitas informações, ele não era um homem desinformado. Imagine, ele poderia fazer parte da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, certo? Ele poderia fazer, naquela época, podia ter lá um tipo de ABIN, ele fazia, então tudo que acontecia, ele sabia o que acontecia, então ele ouvira muitas informações a respeito de Jesus, mas ele sentiu-se indigno diante da autoridade, diante de Jesus. Tanto é que ele até coloca aí, né, porque ele não era judeu, e por isso o centurião enviou primeiro alguns anciãos
judeus da sinagoga que ele construíra, os quais disseram ao mestre: ele é digno de que lhe faças isto. Digno de que faças isto, porque é amigo nosso, do nosso povo. Olha só, ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só que interessante. Então ele era amigo do povo judeu, embora não fosse judeu, fosse amigo, ajudou-os na construção, na edificação. Aliás, ele mesmo edificou a sinagoga para eles. Portanto, é uma pessoa que era digna aos olhos daqueles que foram até Jesus. Ele se julgava indigno, mas os que chegaram até ele, até Jesus, diziam que ele era digno, porque ele fez tudo isto. Já o segundo grupo, constituído de alguns amigos do centurião, transmitiu a Cristo as seguintes palavras daquele líder militar romano: Senhor, olha só, o primeiro grupo diz assim: olha, ele é digno de que se faça isto, que o Senhor faça isto, que cure o seu servo. No entanto, o segundo grupo diz assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, conforme diz o texto. Então, nós vemos dois grupos, um chega primeiro e outro chega depois. E o texto diz que Jesus não foi apenas com uma palavra, ele viu a fé que ele não achava ali no meio daquele povo, e com uma palavra ele curou o servo do centurião. Agora, notem bem, tanto em Mateus capítulo 8, verso 9, como em Lucas capítulo 7, verso 8, o centurião revela o seu hábito de enviar subalternos para cumprir as ordens específicas. E detalhe também, o que o segundo grupo fala, os amigos do centurião, é a mesma coisa que ele fala lá no livro de Mateus. A fala é praticamente igual. E nós vemos aqui que ele ele tinha o hábito de mandar os seus subalternos a fazer qualquer coisa por ele, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, diz ele. Tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, o meu servo faz isto, e ele o faz. Então, provavelmente, ele talvez não tenha mandado os seus sacerdotes, os seus soldados, mas enviou amigos, que atenderam com prazer o pedido dele, porque ele era amigo do povo judeu, tanto é que ele construíra uma sinagoga. Temos que ligar os fatos. Então, o próprio pedido feito a Jesus, apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, Mateus 8,8, corrobora o conceito de que, para o centurião, uma palavra enviada era eficaz, quanto à própria presença de quem o enviou. Vamos relacionar com aquilo que Jesus disse, com aquilo que o centurião disse: eu tenho soldados à minha ordem, faça isto, e ele faz em nome do centurião, faz no lugar do centurião, faz como se fosse o centurião. É isso que a mensagem está passando para nós. O que o texto está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus, assim como alguém me representa, eu quero também que com uma palavra o Senhor cura o meu servo. Não precisa entrar até a minha casa, assim como eu também não vou na casa de outra pessoa, mas alguém me representa, e eu sei que o Senhor é poderoso, e que apenas com a tua palavra ele será curado. O Senhor não vai precisar nem enviar nenhum mensageiro para chegar até aqui em casa, e nem mesmo o Senhor estará aqui, mas apenas aquilo que o Senhor mandar será feito. Olha só que fé que aquele homem tinha. Muito bem. E nós observamos, que o fato de Mateus afirmar que o centurião dialogou com Jesus, preste bem atenção,
não implica necessariamente que esse diálogo não possa ter ocorrido por intermédio de mensageiros, como foi mencionado em Lucas. É como eu disse, aqueles mensageiros, eles reportavam, ou melhor, eles transportavam, né, uma palavra em nome do centurião, como se fosse o próprio centurião. Era assim que eram reconhecidas as pessoas lá. Provavelmente o que Mateus fez foi justamente isso, citar que foi, na verdade, o centurião, sendo que havia, sim, vindo os amigos do centurião. Ele não detalhou os fatos, mas ele fez como se fosse o centurião. Tanto é que a fala dos amigos do centurião é justamente essa: Senhor, eles falam em nome do centurião, Senhor, não te incomodes. Eles falam como se fosse o centurião: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Quem falou isso? Foi o centurião? Sim. Para quem? Para Jesus? Não, ele falou para um dos seus amigos que transportou esta mensagem até Jesus. Foi exatamente o que aconteceu com Mateus, só que Mateus, ele não citou que foi os amigos, porque naquela época, como eu disse agora há pouco, toda aquela pessoa que era incumbida de autoridade, ela tinha o seu representante fiel. Não precisava nem de cartório, bater lá o carimbo, né? Fazer nada. A palavra era a palavra mesmo, né? Portanto, os diálogos diplomáticos levados a efeito por intermédio de mensageiros oficiais são muitas vezes considerados como levados a efeito pelos próprios soberanos que originaram as mensagens transmitidas. Se você observar na Bíblia toda, nós vamos ver pessoas falando como se fosse o próprio Deus, e não sendo Deus, mas eram porta-vozes de Deus. Assim também aqueles homens seriam porta-vozes do centurião, e sendo porta-vozes falavam como se fosse o centurião, assim como os profetas falaram como se fosse o próprio Deus falando. Leia lá alguns textos de Moisés, de Jeremias, né? Alguns ele diz assim diz o Senhor, mas em outros textos ele já nem fala isso, já fala diretamente como se fosse a boca do próprio Deus. Tanto é que há um texto na Bíblia, lá no Velho Testamento, que diz que aqueles profetas eram boca de Deus. Quando eles abriam, eles falavam como porta-vozes de Deus, como se Deus estivesse ali presente, falando às pessoas. Bom, meus irmãos, creio que esse é o caso no Evangelho de Mateus. O diálogo do centurião com Jesus, através de mensageiros especiais, é descrito nesse evangelho como levado a efeito pelo próprio centurião. E, de tudo isso, a conclusão é: o relato de Lucas é o mais completo e pode ter tido como realmente que aconteceu. O de Mateus é mais objetivo e resumido. Então, quando Jesus chega em Cafarnaum, o centurião envia anciãos judeus, Jesus vai até a casa dele e ele envia os seus amigos para fazerem o pedido a Jesus. Parece bem, Jesus chega próximo à casa do centurião, ele não entra para fazer o pedido a Jesus, pois o centurião se sentia digno de receber Jesus em sua casa. Mostra a sua fé e Jesus cura o servo dele. Para harmonizar esse relato, basta ver que, para o centurião, uma palavra enviada por intermédio de mensageiros, vinda de alguém com autoridade, é considerada como dita pela própria pessoa que tem autoridade e que a enviou. Então, creio que você deve ter entendido. A explicação foi minuciosa para que você pudesse entender a harmonia entre os dois textos. Também existem outros textos aí, né, que nós poderemos depois trabalhá-los também para que você entenda, né? Nós temos textos onde que Jesus disse algumas coisas, ele daria o Espírito Santo,
e no outro texto ele daria as boas coisas, né? Então nós precisamos entender o que é as boas coisas diferentes do Espírito Santo. São coisas dessa natureza que nós vamos ter que entender. Por isso que é bom estudar a Bíblia, né? Você cresce espiritualmente, você entende o que está lendo, você vai saber argumentar e você vai entender o texto de uma forma mais clara e tirar, além destas dúvidas, você vai também chegar até mesmo a ser edificado pelo próprio texto. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo final de semana, que a graça de Jesus seja multiplicada sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta noite, por estudo da Tua Palavra e por aqueles que puderam ouvir e assim, ó Deus, crescerem espiritualmente, tirando as suas dúvidas de alguns textos. Nós rogamos estas bênçãos, Senhor, sobre cada um que aqui está, por essas pessoas que vêm aqui arduamente, deixam seus lares, seus afazeres, para estarem aqui nesta igreja com o propósito de transmitir essa live e o fazem com amor e carinho. Obrigado pela vida do Eduardo, do presbítero Adilson, do Thales, da Vanessa, de todos esses que estão, nesse momento, dedicando-se de uma maneira muito especial para que chegue aos ouvidos dos nossos irmãos, nos seus canais de áudio e vídeo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, eu quero também suplicar a Tua bênção sobre a vida da minha filha Karen, que no dia de amanhã estará apresentando o seu TCC, que o Senhor lhe dê sabedoria, calma, tranquilidade, muita paz em seu coração, bastante força e disposição e também bastante propriedade para apresentar o trabalho que ela fez com a sua colega. Que ela seja muito feliz nos seus objetivos. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, uma coisa que eu queria deixar para você, se você tem algum texto bíblico que você não entendeu, que você tem dificuldade, manda para mim, mas não manda em cima da hora não, porque isso aqui precisa ser estudado. Todas essas informações não é do meu cunho, né, do meu próprio punho, é também pesquisa que a gente vai fazendo nos sites de internet e vamos tirando, né, todas as dúvidas e também trazendo todos os argumentos necessários para apresentar para você aqui, que são sólidos, né? Então, manda sua pergunta lá no Zap, meu Zap particular, né? E nós vamos depois dar um estudo sobre esse tema aqui. Amém? Deus abençoe a você e tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Oi, gente! Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Beijo, tchau!